Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje estamos aqui com o nosso ilustricíssimo amigo de velhas datas. Não vamos falar a data para não revelar a nossa idade, nós somos jovens. Porém, estamos hoje com José Carlos Carreiro. Que é isso? Esse é o nome da fera. Zé Carlos, meu amigo, de cara, muito obrigado pelo seu aceite ao nosso convite. Eu tenho certeza que hoje você vai abrilhantar demais esse nosso programa, Uma Graça de Podcast. Todos já sabem que é uma graça de podcast, porque é uma graça, tem muita coisa engraçada nesse caminho do serviço à humanidade. E é uma graça porque é uma graça de Deus, nós, pobres mortais, pecadores, termos encontrado Bahá'u'lláh com seus ensinamentos, que ajudou a guiar a educação dos nossos filhos, né, Zé Carlos? Zé Carlos, meu amigo, Sim. nesse programa você já sabe que você é um assíduo espectador, sabe que a gente não apresenta os convidados, são os convidados que se apresentam. Sempre eu falo isso, né? E nós estamos agora nessa nona e última temporada desse programa, que durou mais de 3 anos, entrevistando, conversando, rindo, se emocionando com tantos convidados. E agora é a sua vez. Zé Carlos, quem é o José Carlos Carreiro? Grande honra e privilégio em participar do seu programa e uma responsabilidade muito grande. José Carlos Carreiro, jovem, como você disse, aparecido aqui em 1947. Está aí, carta na mesa. Encontrei a fé de Bahá'u'lláh em 1971. Estava morando em São Paulo quando retornei a Vitória, que é minha terra, Espírito Santo. Porque Alguém antes de você falar um pouquinho do encontro seu com a Fé Bahá'í, fala um pouquinho de você. Zé Carlos Carreiro nasceu assim, no Espírito Santo. sim, meus pais, Genaro Carreiro, originário do estado do Rio de Janeiro, de Itaperuna, e a minha mãe, Maria Leal Carreiro, de Alegre, Espírito Santo. E é isso aí, foi em 1971, eu tinha, então, 24 anos, quando conheci a fé. Você não tem nada importante sobre a minha pessoa em si, curso, estudei, parei pela metade, só o ensino médio, e tive a felicidade de cruzar com um amigo que nem era Bahá'í e me falou da fé. Como é que foi? Conta para nós esse momento histórico da sua vida, ué. Verdade, foi um divisor de águas muito especial para mim, para minha vida. Sérgio, irmão de Regina, que veio a ser, já era minha noiva. E então ele falou: olha, conheci um pessoal muito interessante, de uma religião diferente, pessoal muito bacana. E me deu esse contato. Ele estava falando de senhor Razi Milani, em Vitória. E logo, logo, acho que em poucos dias, sim, antes disso, tinha um Bahá'í, Flávio Scherer, que era um gaúcho, morava em Vitória, me apresentou a ele, e nesse mesmo dia que o Sérgio apresentou, ele me emprestou um livro, Prescrição para a Vida, um tesouro de livro. Naquela primeira noite, logo, devorei todo o livro, não dormi, e foi maravilhoso. Aí, primeira reunião na casa de Razi, algumas pessoas, inclusive a irmã dele, a senhora Tuba Mahani, e assim começamos a participar das reuniões, do estudo da fé. Eu sou de origem de uma família católica tradicional, principalmente a minha mãe. Mas aos 14 anos de idade, parei de vir para Vitória, vim do interior, de Baixo Mandu para Vitória, e então conheci o kardecismo, onde eu estudei, frequentei durante uns 10 anos, quando depois fui a São Paulo, vivi 2 anos lá, conheci Chico Xavier por 2 vezes, me aprofundei na teoria espírita, e quando conheci os Bahá'ís, a primeira questão que eu fiz sobre reencarnação, de cara o Razi falou, não existe reencarnação. Foi ótimo para mim, aceitei bem, me deu todas as orientações e literatura que Bahá'u'lláh fala sobre a evolução do espírito, no espiral ascendente, e assim a vida foi prosseguindo. Eu estudando os livros Bahá'ís em Vitória,
participando de tudo quanto era reunião de devocional, de oração pela manhã, em casa de Rase ou de Dona Tuba, e já amando a fé. O que me encantou à primeira vista foi a revelação progressiva. A gente não sabia praticamente nada sobre os outros mensageiros. Achei interessantíssimo aquilo. E comecei com o violão, que eu já tocava um violão há, sei lá, 3, 4 anos. Compus até uma música falando de Bahá'u'lláh, a situação do mundo está muito ruim, tal, tal, tal. E ajudei a ensinar a fé Bahá'í lá em Vila Velha, na Vitória. E aí vieram da Bahia alguns instrutores, o Oscar, que era membro de Assembleia Nacional, o Danielzinho também, e outros Bahá'ís, mas em Jardim Colorado. Ajudei a ensinar, eu não era Bahá'í declarado, estava amando já a fé, e com o violão ajudando a cantar algumas canções que os Desculpa, Bahá'ís Zé cantavam. Carlos. Essa questão que você Pois, falou não era Bahá'í declarado. Isso é interessante porque muitos nossos espectadores também ainda não são Bahá'ís. E às vezes a gente recebe sim, pergunta falando: olha, teve um episódio aí que eu assisti, o cara falou que não tinha declarado. Que negócio é esse de declarado? Então seria interessante você abordar um pouquinho sobre sim. esse negócio de declaração. Pois é, porque a declaração, naquela época, era uma exigência da administração, da burocracia da FEBARRA. A pessoa falava assim, eu aceito todos os princípios da FEBARRA e quero, então, me ingressar na comunidade Bahá'í. Assinaram um documento em 3 vias, e Uma espécie de uma para carteira a de administração. identidade, né? Exatamente. E essa formalidade aí. Mas, mas eu tinha ainda o problema da reencarnação. Eu Aham. sei que o Centro Mundial pediu à Assembleia Nacional do Brasil ir a Portugal, 1975, 76, para resolver, não muito antes, foi antes de eu me declarar, em 71, 72. Os Bahá'ís estavam sofrendo alguma pressão, perseguição do governo de Salazar. E o Hazel foi, e vou ficar 2 semanas, 15 dias, falou comigo, ela continua ajudando, está sendo muito importante o seu apoio à comunidade Bahá'í, na minha ausência aí, não continua junto da GIT, de Tuba, e o senhor Maane, os filhos de Maane e tal. Assim eu fiz. Quase todos os dias saía para o ensino da fé e reunião e tal. E quando ele, em vez de 15 dias, ficou 51 dias lá em Portugal. Resolveu a situação lá, voltou e vamos lá em Jardim Colorado, de Vitória para Vila Velha, lá no Jardim Colorado, onde estava desempenhando, ajudando no ensino, recebendo várias declarações, quando já ajudei a eleger a primeira Assembleia Local de lá, que eu não era Bahá'í declarado ainda, mas ajudando os Bahá'ís, da mesma forma, ajudando puxar o carro mesmo para frente. Aí, no meio do caminho, o Raz perguntou, e aquele problema que ele tinha falado comigo? Essa bobagem dessa reencarnação aí, coloca dentro de um vidro esse problema, tampa muito bem, no momento certo o Bahá'u'lláh vai resolver isso para você. Então, ele dirigindo devagarinho, a gente conversando, ele estava vindo, chegou ontem de Portugal, de dia, e ele falou, e o problema? Como é que está? Falei, que problema? Ele falou, o problema que você colocou dentro do vidro. Eu falei, não, não tem mais esse problema. Aí ele parou o carro, parou literalmente o carro, encostou assim e falou, não tem mais? Eu falei, não tem mais esse problema. Entendi e aceitei muito bem a lógica da maravilha da palavra de Bahá'u'lláh, que não há reencarnação, não há retorno, e sim progresso eternamente, rumo à perfeição, mas a proximidade de Deus. Aí ele falou, então você agora pode ser Bahá'í, não tem mais, não tem mais problema. Me abraçou, emocionado, e eu também, chorou, e eu também. Que Aí legal. paramos de chorar, fomos para o Jardim Colorado, e tudo daí para frente foi muito Então, diferente, foi maravilhoso. esse momento espetacular, maravilhoso que você está relatando, muitos que estão nos vendo agora também passou por isso, né? É um momento que nós, como seres humanos imortais nesse plano, aceitamos a vinda de um novo manifestante de Deus. Esse é um momento assim mágico, né? Porque esse é o objetivo da religião, né? Nos religar a Deus, né? Então, por isso que você Exato. falou que chorou, o seu Raso chorou, porque realmente é muito emocionante mesmo. Mas continua. Aí, Pois é, então eu ingressei na fé e fui eleito membro de Assembleia Local em Vitória,
eu morava em Vitória, né? Depois, membro de Comitê Nacional de Ensino e fui participando da burocracia da administração e o próximo, principalmente ensinando a fé. Mas eu era funcionário da Companhia Vale do Rio Doce, do Porto de Tubarão, tinha os eventos barrais, não existia o Soltanier ainda. Das Aham. convenções nacionais em Belo Horizonte, às vezes em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Vitória. E quando estava atrapalhando, aquele serviço estava me atrapalhando a participar da maneira que eu queria, estava encantado mesmo, incendiado com as palavras de Bahá'u'lláh. E quero fazer um parêntese agora que eu continuo, graças a Deus, o mesmo fogo arde nesse coração velho aqui. Que maravilha, que bênção, gratidão a Allah. Pois é, eu me demiti da Vale do Rio Doce, teve um apoio muito grande do Raze. No comércio deles, era uma boutique número 1 de Vitória, Paris Modas, fazendo propaganda agora dele lá. Colocou um pequeno cartaz aqui na vitrine da loja, da moda feminina, importada direto de Paris. A mãe de senhora Guite trabalhava com isso em Paris e mandava, ela era top de roupa feminina aqui em Vitória. Colocou ali, aula de violão aqui, na loja dele, um papelzinho pequeno, só escrito em céu atômico assim. Aí, no primeiro mês, apareceram tantos alunos, e como ali frequentava só gente da mais alta classe, pessoas ricas, eu não tinha condição de atender todos os alunos. Passei a ganhar 6, 8 vezes mais do que eu ganhava na Vale do Rio Doce. Que Com coisa, as né? aulas de violão muito bem criteriosas, e na casa de cada aluno, foi um sucesso maravilhoso. Foi quando eu pude me casar, em 76. Mas aí foi maravilhoso. Sobre o pioneirismo, eu via todo nas convenções barrais, nos congressos nacionais, todo mundo se levantava. Eu queria me levantar como pioneiro para algum país longe. Nossa, mas não podia, daqui estava me preparando para casar e estava aquela coisa me segurando, eu querendo sair, me demitir, passei a ganhar mais, pude casar. Mas a hora que eu precisava ir, eu avisava os alunos, vou precisar faltar uma semana, estou, vamos dizer, numa semana barra lá em Blumenau, por exemplo. Aham. E ia livremente por minha conta, e graças a Deus as coisas pude me dedicar muito, muito bem mesmo nesse período à fé. Ô, Zé E Carlos, para a você deu educação. uma puladinha aí que eu conheço um pouquinho da sua vida. Você deu uma puladinha aí. Quando você conheceu a fé, começou a participar e tal, você já está lá na frente, mas logo no começo eu lembro que uma vez nós conversando, você falou da reação dos seus pais, quando você falou que estava numa nova religião. Conta esse pedacinho da sua vida aí. Muito interessante. Meus pais moravam aqui onde eu estou nesse exato momento, interior de Baixo Guandu, fica próximo a Pancas, uma cidade interessante, Você está turística aqui falando do do interior do Nordeste, Espírito Santo, né? interior do Espírito Santo, sim. Como é que chama a cidade? Então, Baixo Guandu, Baixo faz Guandu. divisa com Aimorés, Minas Gerais, mas fica no estado do Espírito Santo, onde eu nasci também aqui. Bom, e meu pai, eu fui meio encantado com aquilo, era um querido amigo demais. Ele falava, hoje nós vamos sair lá do sede do Baixo Guandu, onde morava, para ir a Pancas, 50 quilômetros a cavalo. Eu tinha 10 anos, eu nem dormia de tanta felicidade. Aquele amigo querido, e era uma vibra a cavalo, ele num animal, no outro, viajava 30 quilômetros com muita chuva e tal. Então, esse amigo muito querido, muito. Meu pai é uma pessoa extraordinária. Que beleza. Uma família bem grande, 11 irmãos e mais um adotado. Meus pais Nossa, criaram uma criança de cor negra, foi um irmão mais espetacular da nossa família, o Arlindo. Hoje já não está mais aqui. Então, quando eu falei para meu pai, e ele, indo a Vitória, foi morar um tempo perto de mim. Eu estava solteiro lá em Vitória, já namorado, noivo de Regina, e meu pai e minha mãe, os outros irmãos todos já haviam casado, e conheceu a Dona Tuba também. Então, ele conheceu, ele leu, Que Brilha o Sol, o livro da história dos Tubá, dos Babis, dos Rompedores da Alvorada. E ele ficou muito, muito emocionado também e revoltado. Vamos fazer uma turma de amigos aqui lá no Irã, acabar com aqueles inimigos da fé Bahá'í. E ele logo não sabia nada ainda, praticamente, sobre... mas aquele fogo logo já começou a defender, querendo brigar. Pô. Bom, aí, em casa de Dona Tuba, tá bom. Falou mais da fé Bahá'í para ele, e olha que folhinha que ele pegou. Quem estava aqui, naqueles 74, 70, doutor Murragi, mão da causa, doutor
Morragê. Há um almoço na casa de Dona Tuba e outra coisa, lá em Vila Velha, no Jardim Colorado, nessa época eu estava morando lá, fui membro da Assembleia Local de Jardim Colorado, doutor Morragê foi num almoçozinho que a minha mãezinha preparou para ele. Que legal, Isso aí ninguém sabe, que eu vou nem honra, hein? falar. Foi uma honra imensa mesmo, né? Mas aí apresentei aquele cartãozinho de 3 vias para ele, ele falou, não, eu não preciso desse cartão, não. A dona Tuba me falou que eu já nasci em Bahá'í. Falei, mas se você não assinar esse cartão, você morrer, você não vai para o céu, não. Aí ele ficou assim, não, não vou. A Tuba falou que eu sou Bahá'í, então já está suficiente. É velho teimoso. E a minha mãe amou, sabe por quê? Eu era um jovem, um tanto, tinha sido, antes de conhecer a fé, um tanto desmiolado. Rebelde. Tocava violão, tomava todas, cerveja e outras bebidas destiladas. Até aí, por morrer 2 anos em São Paulo, era caipirinha e vinho. E os amigos lá, e farra. Aquilo me desviou um pouco a vida, de continuar os estudos, fazer uma faculdade. As farras me atrapalharam. Voltei à Vitória, graças a Deus, e encontrei a fé que me tirou do fundo do poço. Estava perdendo por causa da bebida, estava sendo dominado pela bebida. Inclusive no trabalho, quando voltei a São Paulo, entrei na Vale e começou a prejudicar minha atividade no trabalho. E o engenheiro-chefe do meu setor foi um homem extraordinário que eu presenteei a ele o livro Bahá'u'lláh em Nova Era, em inglês, no formato do papel jornal, muito ruimzinho aquela impressão, mas o conteúdo era excelente, né? Ele amou a fé. Vou falar um minuto sobre esse senhor, doutor Antônio Eugênio. O pai dele era um dos fundadores, construiu o nome do porto de Vitória, que antigamente o centro de Vitória leva o nome do pai dele, Cais Eumenes Guimarães. Quando o doutor Morragê veio uma vez aqui, ele quis conhecer o Porto de Tubarão. Falei com o chefe, pode trazer imediatamente. Já tinha lido o Bahá'u'lláh Nova Era, lido, e falou, traz. Conversou muito com ele, que ele sabia muito inglês, que ele viajava para vendas de minério na Europa, no Japão e tal, e nos levou no topo do prédio da administração, onde eu trabalhava, né, também, e doutor Morragê pegou a frente do Queblé, lá no terraço de um prédio de 6 andares naquela época, Porto de Tubarão, um monte de navios ancorados e trabalho e tal, e entoou a epístola da visitação. Nossa. Olha, depois em Belém, futuramente, em outra ocasião, eu via a entoação e a entonação dele, uma melodia rara que eu nunca vi, tocou profundamente, linda voz e uma maravilha. O tempo passou, em 70, Não, final de mas 72. esse dia que ele estava entoando a oração, ele entoou, o seu chefe estava junto? Estava. E ele me deu total apoio, o chefe, para todas as festas de Nauruz, a sede de Bahá'í de Vitória era no pé do senhor Maane, marido de Dona Tuba, no terraço lá, e ele deixava eu colocar o cartaz numa cartolina no quadro de avisos, e o meu chefe imediato morreu de ódio daquele. Eu era um negro, mas cheio de preconceitos, de problemas lá, né? Não Sim. queria, aí o engenheiro falou, não, deixa aí, eu autorizei o Bahá'í, me chamava de Bahá'í, a fazer esse. E muitos dali daquelas reuniões, da festa de Nowruz, e na hora do almoço ele deixou fazer nós tínhamos 2 horas de almoço. Almoçávamos milhares de funcionários lá do Porto de Tubarão. Aí eu falei, eu quero fazer uma reunião, e a Assembleia Local, o Razi, me orientou. Pega o livro Resposta a algumas perguntas, trata algum assunto, por exemplo, sobre a virgindade de Maria, ou a trindade do catolicismo, Pai, Filho e Temas Espírito Santo. cristãos. Exatamente. Dentro da minha sala, que tinha 8 funcionários, aí vinha vários outros do prédio ali. E o fruto aí o meu chefe imediato ficou horrível, mas era hora de almoço, o engenheiro-chefe autorizou, foi uma maravilha. O primeiro fruto, e lindo, e até hoje, fazer questão de registrar isso aqui. Norberto Campos Filho Eu se lembro declarou dele. Bahá'í naquela reunião, na hora do almoço. Hoje, logo os pais dele, pai dele, Dona Niga, depois a Thelma, Tânia, todas as irmãs dele, irmão, a família, aos poucos, ingressou todo mundo. Que E o maravilha. Norberto está lá em Vitória, ano que eu estava lá, agora eu enchi Vitória. Meu Deus, que isso, junto dele, querido, maravilhoso. Thelma Pois é, também, aí muito o querido. senhor Olinga chegou em Vitória. Ia ter a Conferência Internacional de Salvador, da Bahia, em janeiro de 77. Sim, aí
do senhor Olinga veio a Vitória. Falei com ele sobre o Dr. Moragia, que tinha estado há pouco tempo lá no Tubarão. Ele falou que gostaria de conhecer também. Aí eu já tinha ido de lá do Tubarão, mas fiquei com a amizade do chefe, do engenheiro lá. Aí telefonei para ele falou, pode trazer o barraco. O senhor Olinga falava bem inglês, e o Antônio Eugênio, o engenheiro também. Aí, a mesma coisa, atendeu muito bem, mas colocou 2 batedores de motocicleta lá, que tinha havido um atentado de explosão de um tubo de transportar minério lá no Tubarão, de minério não, de abastecimento de combustível, e ele colocou 2 motociclistas, um na frente e outro atrás, para guiar. Eu acho que era Chala, e saí de manhã e fomos juntos levar o senhor Olinga também. Levamos ele lá no topo daquele prédio, ele seguiu os passos do Dr. Mouraget e eu acho que colocou do mesmo frente para o Queblé e fez também a mesma oração. Que coisa! De epístola da visitação. Eu comentei isso com ele depois, olha, o senhor Mouraget fez. Bom, e incrível, né? pois São momentos na vida, são momentos na vida da gente realmente inesquecíveis, né? Só abrindo um parênteses, enquanto você pensa aí em continuação, nós estávamos também nesse mesmo período de 77 em Salvador, por causa da Conferência Internacional, e o senhor Olinga estava lá. E ele fez uma reunião com a gente de madrugada, porque teve uma reunião na casa de Rolf Fonchecos, e a reunião terminou tarde, 11 e pouca da noite, e aí todo mundo indo embora e tal, e nós que éramos responsáveis de levar a senhora Olinga para o hotel, ele e a esposa, né? Aí ele falou, não vou para o hotel, não, eu quero ir lá para a sede regional, onde vocês estão, para a gente continuar a reunião. Aí foi aqueles instrutores todos que você conhece, que morava lá, e com o senhor Olinga e dona, esqueci o nome dela, o nome da esposa também dele. não me lembro. Mas talvez no transcorrer a gente lembre. Então foram eles e conosco, fizemos uma reunião linda lá. Isso era já 3 horas da manhã. A gente até ria muito, porque Gabriel, que na época a gente chamava de Pistolim, o Gabriel, Sorolinga estava aqui do lado esquerdo do Gabriel. Ele estava morto de sono, porque a gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite, né? E já era de madrugada. Aí o Gabriel fechou um olho direito e deixava só o esquerdo aberto. Aí é como se o Olinga está vendo que ele está acordado, mas ele estava dormindo com o olho. Ele jura que nunca aconteceu isso. Mas aí a reunião foi linda, mas quando terminou, ele deu um abraço em cada um de nós. Quando você está contando esse episódio aí dele no terraço do prédio do seu trabalho, fazendo oração, virado para o Queblé, que é na direção onde está o sepulcro de Bahá'u'lláh, eu fiquei lembrando desse abraço. Então ele abraçou cada um de nós. O abraço, ele era alto, né? Tinha 1,90 m ou um pouco mais, e eu baixinho aqui, meu 1,67 m. Eu sei que quando ele me abraçou, o meu rosto ficou no peito dele. Ô Zé Carlos, no coração dele. No coração. A sensação que me deu, quando eu conto essa história e fecho o olho, parece que eu estou revivendo aquele episódio. É como se eu estivesse abraçando o meu pai. A sensação era um abraço de pai, sabe? Foi espetacular. Deixa ele dizer, com licença, sobre essa noite. Não, continua, meu amigo. Não, que eu preciso voltar nessa noite maravilhosa. Eu estive lá também. Sim. E o conselheiro Raul Pavão também estava lá. Nessa noite, eu fiquei também, mais 2 semanas em Salvador. Tesoureiro da Assembleia Nacional era o senhor Chapu Monandiero. E eu fui tesoureiro da Assembleia Local. Do Comitê Nacional de Ensino, que era em Vitória. Eu era tesoureiro do Comitê Nacional de Ensino. E naqueles dias da convenção, o senhor Chapu falou, você fica responsável para fazer câmbio de moedas durante o de 27 a 31 de janeiro de 77. Pessoas que tinham que viajar, fazer trocar moeda deles lá para o Equador, para a Colômbia, Panamá, Estados Unidos. Então, fiquei com a incumbência do Tesoureiro Nacional, fiquei 2 semanas, inclusive participando do ensino, ia para Pau da Lima, quantas declarações estava? 180, outro ia lá de tal, esqueci o nome dos pais de lá. Eu participei
Quando chegava no fim Alto do da dia, Itinga, Alto da Itinga. assim, aí era dezenas, centenas de declaração todo dia, milhares naqueles dias e tal. Naquela noite, na sede, nessa reunião histórica, o senhor Olinga, o senhor Raul Pavão, o conselheiro Raul Pavão, chegou, levantou, me retirou, foi lá no canto do jardim e falou comigo: olha, conversa com as mãos da causa, conselheiros, decidimos nomear você membro nessa reunião do corpo auxiliar para o ensino da fé, porque eu já estava levantado de pioneiro, já tinha casado há 1 ano, casando em janeiro de 76, e Regina escolheu Belém do Pará para ir ser pioneiro lá. Então, eu já estava levantado, o conselheiro estava sabendo, o conselheiro Raul Pavon, aí ele falou, daqui agora a Regina volta, já tinha voltado, inclusive, umas 2 dias, Vitória, que ela participou da Conferência Internacional também, aquele coral belíssimo que a gente participava, Belo Horizonte tinha um, vocês tinham um lá, e nós tínhamos o outro em Vitória, lindo também. Lindo demais Então, mesmo. o conselheiro me falou isso aí, você já vai para Belém, junto dele, de ônibus sem ar-condicionado, horrível, duro. 2 dias, 2 noites de viagem com ele. Mas nesse momento... Zé Carlos, quando a gente fala hoje que você viajando de ônibus, o pessoal que está dessa geração Z e da geração Y aí, né, já pensa que é ônibus confortável, ar-condicionado, nem nada. Era uns pau de arara danado, né? Quando o conselheiro me deu essa palavra, eu falei, não faz isso não. Foi em 1976, eu assinei a declaração em 72, tinha 4 anos, mas quer dizer, conhecia os trabalhos que eu desenvolvia na comunidade de Vitória, e ele falou, você já está levantado para pioneiro, lá para Belém, e eu chorei muito de medo, de falar, o que eu vou enfrentar, meu Deus, eu sei o quanto ruim que eu sou e incapaz das Eu não coisas. entendi. Eu não entendi. Você chorou de medo porque foi nomeado membro do corpo auxiliar ou porque você ia de pioneiro? Não, pioneiro eu já estava lá, meu coração há muito tempo, eu queria ir Já... para qualquer lugar. Eu queria ir para o sul, que eu gosto do frio. E a Regina falou, não vou nem ver lá, eu quero ir para o norte. Ela era funcionária pública Ai, meu do Deus. INPS da época, conseguiu a transferência, foi o que nos manteve lá, foi o trabalho fixo dela. E eu servi como membro auxiliar para o ensino por 10 anos. E ele falou comigo, olha, sucesso que vocês estão tendo aí, você, Olavo Novaes, ancorando também, Regina, o esteio do sucesso aí é Regina, que ajuda a manter eu viajar para um mês fora, ou 2 ou 3, e às vezes a Colômbia, Peru, Equador, Guiana Francesa, Macapá, Santarém, Manaus, voltava Ô, para Zé o sul do Carlos, Brasil. mas fala um pouquinho, essa instituição, membro do corpo auxiliar, é uma instituição dentro da FEBARRAI que representa o quê? Fala um pouquinho para o pessoal que não sabe Sim, saber. sim. A religião Bahá'í tem duas colunas de sustentáculo total da causa de Bahá'u'lláh. Os administrativos e os outros das mãos da causa, conselheiros, seus auxiliar, seus ajudantes, que cuidam adicionalmente ao ensino da fé. E, então, são experiências de alto nível espiritual, de muita profundização, estudos, onde gerou, na Colômbia, na Puerto Terrada, tive a oportunidade de ir lá em Colômbia, plano lá de ensino e de estudo do conselheiro Raul Pabon, onde surgiu Tutururri. E Doutor Arbab, então, ali começamos a profundizar bastante, dar a mensagem. O conselheiro Raul falou, as mãos da causa precisavam, temos que ensinar, levar a palavra de Bahá'u'lláh para milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de milhões, ele falar pessoas, milhões e milhões. milhões de pessoas. Os jovens Bahá'í na escola lá em Jandira, em São Paulo, riam dele falar, não entendiam espanhol e tal. Eu tive a felicidade de já ter, no grau, estudado 2 anos de espanhol e lido alguns livros em espanhol, e na fé procurei também literatura bahá'í em espanhol. Sim, então teve um encontro lá, em uma conferência de músicos bahá'ís, foi quando nasceu minha filha, que hoje tem 43 anos, em Bogotá. Foram 2 semanas, daí fiquei um mês em Colômbia, depois um mês no Equador, na casa do conselheiro, lá em
Otavalo, onde tinha a Rádio Bahá'í, lá nas montanhas, No mais 3 Equador. mil metros no Equador. E ele falou uma palavra, ele falou comigo assim, como has progressado tão rápido em falar espanhol? Já estava falando portunhol bem Eu, fa- legal. eu falava, eu falava com ele que o espanhol é um português mal falado. Aí ele falava, não, Sim, o português que é um espanhol mal hablado. sim, sim. Pois é, então, a instituição dos membros do corpo auxiliar tem os seus ajudantes, aquelas pessoas que podem dedicar o tempo, ou parcial, o tempo que possível, ou total, e os membros do corpo auxiliar do mesmo jeito, os conselheiros barrais, que são escolhidos hoje pelo Centro Internacional Bahá'í. Antigamente, quando tinha as mãos da causa, eles nomeavam conselheiros, e é uma coisa maravilhosa esse entrosamento entre as situações das colunas da administração da fé, onde, por exemplo, o conselheiro não pode auxiliar, ser membro ao mesmo tempo da Assembleia Nacional, da Assembleia Local, ele tem a função de estudar, profetizar, dirigir estudos específicos, Instituto Lurie, que tem os livros de consolidação, maravilha da fé. Tudo bem. Ô, Zé Carlos, então de Salvador você voltou para Vitória e já foi para Belém? Não, não voltei à Vitória mais. Depois da Desculpa. Conferência Internacional? Fui da conferência, eu fiquei 2 semanas lá, participando com vocês, lá no ensino da fé. Sim, E fui direto. A Regina voltou à Vitória, ela era funcionária do INPS, que é o INSS de hoje, e eu fui direto junto com o conselheiro Pavão. Ele ficou lá 1 semana. Tinha o Cláudio Gamboa, que era de. Você deve ter conhecido ele também, se sim, lembra? do Chile. Ele e a esposa é do Chile. O Eles foram lá Danielzinho, também. ele tinha um filhinho quando ele estava em Belo Horizonte. Sim, me lembro, Daniel. Então, o Daniel, Danielito. Sim. o Zé Carlos, Daniel cresceu, Daniel ficou um rapaz bonito, ele veio servir aqui durante um ano no Comitê Nacional de Ensino, aqui no Soltanier, e nós trabalhamos Meu Deus, juntos. Aí eu falava com ele, eu que falei, Daniel, maravilha. eu falava com ele, Daniel, se você falar que eu te carreguei no colo, eu vou mandar você de volta para o Chile. Mas então, aí o Então, Cláudio, nesses dias lá em Belém, o conselheiro Raul entrou no carro de Cláudio Gamboa, que de Belém ele foi a Manaus, pôs o carro dele numa balsa, são 5 dias de Belém, 120 horas de Belém em Manaus, e foi fazer ensino lá também, sim, o que ele fez. Mas quero dizer sobre o conselheiro Raul Pavão. Eu tinha uma carta da Assembleia Nacional, fui do Conselho do Comitê Nacional de Ensino, de Pioneirismo, para uma lista com o nome de 38 pessoas em Belém, do Pará. Revisitar essas pessoas e reconfirmar aquelas que, sim, eu sou Bahá'í, continuo sendo Bahá'í. sim. Sim, mas quero falar, o conselheiro escolheu, andamos a cidade toda, falou, você vai morar nesse bairro aqui. Aí eu tinha já visto o trabalho onde a Regina ia trabalhar, num edifício, num apartamento, do lado do trabalho dela, no centro de Belém. Ele falou, não, o conselheiro Raul falou, você vai morar nesse bairro aqui da Pedreira, aqui vai ser o núcleo de todo o trabalho de vocês e o sucesso de vocês. Lógico, eu segui pagando o mesmo aluguel, ia ter que tomar ônibus, a Regina para ir para o trabalho, tal. Fizemos assim. E olha que maravilha, foi a orientação dele. Aqueles 38 nomes que tinha na lista aqui, a Assembleia Nacional, o Comitê Nacional inteiro, fui visitar. Mas por que fui nomeado membro do Corpo Auxiliar? Tinha um rapaz lá, um Bahá'í norte-americano, Brian Godfrey. Ele era um membro do Corpo Auxiliar, mas ele estava de retorno aos Estados Unidos, ia sair como saiu em 2, 3 meses, e os conselheiros nomearam membro auxiliar para essa vacância que teve lá no nome do Brian. E ele pegamos, depois que o conselheiro foi embora, ficamos ali, eu e Brian, visitando aqueles barrais. Rapaz, por exemplo, senhor fulano de tal. Ela falou, sim, Bahá'í, o que é isso? Eu falei, você conheceu, participou da comunidade Bahá'í aqui. Mas isso tem tanto tempo, 20 anos, 15 anos, eu nem lembro mais, eu sou agora da Assembleia de Deus. Tira meu nome daí. Aí a orientação da Assembleia Nacional é não, agora vamos ter alguém, um casal morando aqui, seu e Regina. E não tínhamos filho nenhum ainda, né? Casado há 1 ano. Sim. E aí outro falava assim, sim, me lembro, eu fui membro até dessa diretoria da Assembleia da Comunidade, mas eu voltei para a Igreja Católica, tem mais de 10 anos que não apareceu ninguém, que eram os instrutores que passavam lá.
Milza Tetes, Dona Tuba Maane, o senhor Tetes, Rangwald Tetes. Sim. Mas não apareceram nunca mais, acabou. Não tinha mais. Se teve ali um concunhado de Rolf Fonte Checo, é o casado com a irmã de Tânia. Como é que é o nome dele? Esqueci, casado Esqueci. com Mara, né? Exatamente. Ele morou lá, era funcionário do banco, não sei se era Banco Real ou Banco do Brasil, e teve uma comunidade fortíssima em Belém, e isso naquela época, já há muitos anos atrás. Inclusive, um dos membros da primeira Assembleia Nacional do Brasil foi um dos membros, o senhor José Soares, lá de Belém do Pará, que era membro da Assembleia Você vê, Local. Zé Carlos, Na... você contando essa passagem da sua vida e da história da fé em Belém, né? Quer Ah, dizer, no verdade. Pará. É Pois é. interessante para os amigos perceberem como é que é o progresso da causa de Deus, né? É assim, teve um período áureo, né, que tinha muita gente apoiando, muita gente fazendo atividades, mas depois que desapareceu, eu tenho algumas histórias também nessa mesma direção. O pessoal pensa que era como se fosse uma moda que passou, né? E o pessoal voltava para a Sobre sua própria religião. sobre Belém e sobre o Nordeste brasileiro, e o Norte, principalmente do Brasil, nenhum Bahá'í queria ser como pioneiro para lá. Tinha Bahá'ís na Bahia, no Para baixo. Sergipe, em Fortaleza, no Piauí, que era o Link e a esposa, que era iraniana, esqueço o nome dela, Suri. tinha o Jairo e Júlio em Manaus há 6 meses. Aí chegamos, eu e Regina, em 77, para lá. Ninguém. O que eles alegavam nas convenções nacionais? Desculpa. Tudo bem. Toma uma aguinha, toma uma aguinha. Por isso que eu tenho que te interromper de vez em quando, porque você engata uma primeira, tem que passar uma segunda, uma terceira, entendeu? Desculpa. Não, tudo Mas bem. então, olha, o que eles alegavam? Como que eu vou? Não quero ir para Belém do Pará. Eu, infelizmente, era essa a realidade. Porque é uma cidade horrível, quente, cheio de carapanã, búfalos no meio da rua, cobra, sucuri, e não tem esgoto, não tem boas escolas para nossos filhos, não tem bons campus universitários, não tem boas empresas para a gente ter um bom emprego lá. Muitos falavam isso aí. Eu lá queria saber de emprego ou de escola, não tinha nem filho ainda e nem nada, eu queria ir para um lugar que estava difícil e a causa estava pedindo. Mas, na É um ponto verdade, de que o Zé pioneirismo Carlos, tem mas, que ser preenchido. mas para fazer justiça, na verdade, não era bem assim, não. Não era essa desgraça Não era, toda, não. não. Não era, não. Um Não povo era, não. Uma maravilhoso, cidade né? fantástica. O que tinha muito lá, eles reclamavam, era clima muito quente, muita chuva e muito carapanã. Isso é É o verdade. mosquito pernilongo. Isso é verdade. É. O mosquito é cruel. Mosquito E lá pode em superamos cima tudo do isso. tênis. Eu lembro que em Manaus, Lógico. posa em cima do tênis, pica a gente. E na rede eles tanto ferram a gente por cima e por baixo da rede também. Tal da muriçoca por baixo. E o carapanã, haja mosquiteiro para aguentar aqueles bichos. Eu quero falar daquela lista dos 38 nomes, para Certo. resumir bem. Por exemplo, tinha o senhor português, esqueço o nome dele, e o Brian junto comigo. E eu fui riscando o nome daquelas pessoas. Nessa época, a senhora Sapa Rabani, de Fortaleza, foi lá, nesse tempo que eu estava ainda visitando os barracos. Ela visitou alguém comigo. E sabe, a maioria eram pessoas de classe média, alta, pessoas ricas, contato do. Ai, quase lembrei o nome do cunhado de Tânia, que agora esqueci. Sim, mas aí, todos, esse português senhor falou assim: olha, eu Não é, fui não, barrai. não é Edivaldo, não, né? Edivaldo, ele mesmo, foi Edivaldo. Aí, esse senhor português, rico, chovendo muito, eu e o Brian, tudo molhado, um guarda-chuva, assim, aquela chuva das 3, 4 horas da tarde em Belém, torrencial, deixou a gente na chuva, não mandou entrar, uma mansão também, né? Falou, volta amanhã, hoje eu não estou com tempo, não. Voltamos amanhã, no horário que ele marcou, aí falou assim, olha, eu fui barrai, mas eu não consigo deixar, não vou parar de tomar o meu vinho português, ele era português, e meu filho é deputado estadual, eu faço campanha para ele, não vou parar de fazer campanha. Eu falei, pois é, mas o senhor pode, agora tem um casal morando aqui, o senhor, isso é uma escola, a Fé Barra é uma escola onde a gente matricula e vamos aprendendo. Essa coisa, aquela outro problema de um vinho português tal, isso com o tempo será resolvido. E ele falou, não quero, pode tirar meu nome daí.
o Brian falou essa frase aqui para mim. Ele chorou e falou comigo, bravo, você está acabando com a comunidade Bahá'í de Belém. Falei, rapaz, comunidade? Você não viu todos eles? Você está há 2 anos aqui, nunca viu nenhum deles. Que comunidade é essa? Não é comunidade. Foi instrução da Assembleia Nacional e do Comitê Nacional de Pioneirismo. Faça isso agora. Um único falou, eu sou Bahá'í. Fui presidente dessa Assembleia há muitos anos. Era um homem musicista, pianista, folclorista do maior nível. Quando na Expedição Luz Verde, em 75, a senhora Ruhi Hanum passou por lá, ele sozinho atendeu, já não tinha unidade. O nome dele, o telefone dele, senhor professor Adeler Mumat, um homem extraordinário. Ajudou a senhora Ruhi Hanum na televisão, no jornal, dar palestra em local, lá numa escola, um homem extraordinário. A mesma coisa ofereceu todo o apoio a mim. Ele. Não, tem um outro lá que ingressou, mas não era natural. Ele insistiu, vou lembrar o nome dele. Alfredo Jorge Reze Garcia. Pelo curso de Esperanto, lá da Cátedra de Fortaleza. Ele era um Bahá'í extraordinário. Nos ajudou muito. Então, aquele antigo de lá e esse outro que veio, não sei de onde, Tem uma. Garcia. Deixa eu te interromper, desculpa. Tem uma analogia que descreve muito bem essa vivência que você está relatando. Muitos amigos, muitas pessoas conheceram a fé, se encantaram com os ensinamentos de Bahá'u'lláh, se tornaram Bahá'ís. Depois nunca mais foi aprofundado. É como uma criança que nasce e não foi alimentada. A criança vai morrer de fome. E aí foi o que aconteceu com esses amigos, né? Quando você voltou para dar comida, ele já tinha morrido, né? E Dona Tuba tinha um exemplo que ela falava muito, nós aprendemos no ensino, que é quando a gente quer nata, a gente tem que ter muito leite. Tem que ter muito leite. Né? Então é mais ou menos isso que acontece, quer dizer, são momentos do desenvolvimento da fé no mundo, né, Zé Carlos? Sim, vamos passar por essas etapas aí, mas é muito rico, muito enriquecedor. Aí o Brian ficou desesperado. Aquele bairro que o conselheiro Raul mandou, você vai ficar aqui, ensina a fé aqui. Olha, cheguei lá junto com o conselheiro Raul Pavão, dia 14 de fevereiro de 77, depois daquela conferência da Bahia. O conselheiro foi, coitado, aquele calor dentro do ônibus horroroso, mas ficou lá em Belém e orientou, vai ensinar aqui. Olha, em 2 meses, nós tivemos, esse me emociona, 60 novas declarações. O dobro. O dobro do que foi 8. Aí o Brian sorriu. Penso, ali foi o núcleo. É importante falar. Eu lembro, eu tive o privilégio de ir nessa sua casa lá, em Pedreira. Pois é, eu sei. Você, o Gabriel, o Tom, todo mundo, a nossa casa era Eu lembro a mãe do Paulo, um dos jovens Bahá'í que ingressou, você ficou na casa da Dona Raimunda, ela ficou encantada contigo. E me lembro você, Dona Raimunda, mãe do Paulo. Depois o Paulo foi pioneiro para Macapá, era da imprensa oficial lá de ali, por exemplo, tinha o Paulo, conhecia através, vamos dizer, de quê? Jogar futebol. Eu já te falei que você é um craque de bola, podia ter jogado lá no Cruzeiro ou no Mineiro, tranquilo. No fundo do quintal, no meio campo de futebol, assim, jovens, adultos, tudo junto, e chovendo, eu misturava com ele e fui jogar bola. Os primeiros contatos, aí chamava para a nossa casa, fervilhava de tóxica, a Regina já ali, de contatos. Foram logo declarando. A Tânia, esposa de Hope, esteve ali e eu tive logo no início da privilégio de ir com ela, era uma meta do Centro Mundial, abrir oficialmente a do Marajó. Ninguém tinha pisado lá ainda. 17, aí, primeiro que eu cheguei lá. Fomos, eu, Tano, o Brian ainda estava lá. Nós 3, de navio, na época um navio velho, Fortaleza, levava 8 horas de Belém até Soure. Aí atravessava o rio Paracauari, Salvaterra, meia hora de barquinho. Ficamos lá uma semana. Ensinamos, tivemos uma declaração de uma senhora maravilhosa que depois a família dela toda ingressou também. No ano seguinte, o Lu Gonzaga, irmão do Carlos Alberto, foi para lá. Aí é outra história, não dá para falar tudo, não, mas que maravilha. Eu puxei por quê? Falar do Marajó. Não, você falou do Marajó. Diga lá. Não, você estava falando. Ajuda aí. De Marajó, na medida em que a comunidade de Belém começou a crescer, teve pessoas, Tânia, que ajudou, era meta, para abrir a ilha de Marajó. Sim. Hoje tem até uma escola, né?
Pois é, hoje tem. Ajudamos a fundar aquela escola, que bênção. A Tânia, nós tivemos uma declaração do senhor Pedro Ramos Brasil em Soure, o arquipélago do Marajó. Aquilo a gente aprendeu de maneira errada da geografia, falar Ilha do Marajó. Não é uma ilha, são um conjunto do arquipélago de mais de 300 ilhas. São 22 municípios, eu conheci quase todos eles, ensinando a fé, abrimos para o ensino da fé, e tem uma população estimada em 400 mil habitantes. A maior cidade é Breves, que está no Baixo Amazonas, passa lá um braço do rio Amazonas, o Estreito de Breves, e onde ensinamos a fé. Se não me falha a memória, é o maior arquipélago fluvial do mundo. É isso mesmo, é fantástico. E É. muitas cidades não tem rua de asfalto, de terra, são palafitas. Uma delas é Afuá, fronteira Macapá, lá em cima de terra, assim, fantástico. E não tem carro, é só você chegar lá de avião ou de navio. É. Mas isso aí, rapaz, o ensino da fé. Aí foi em 78, chegou o Dom Olavo Novaes. E eu não o conhecia pessoalmente. Aí, meu Deus, o ensino que tinha vocês no Nordeste, da Bahia e todo o Nordeste, ensinam as massas. E os conselheiros, ó, ensinar a fé. O conselheiro Raul, ele era instrutor de tempo integral da fé. Ele não ocupou outra função, não foi membro de assembleia local, não, ele era instrutor barraco. Depois o escolheram para ser conselheiro da fé. Então ele falou que, doutor Murragê, falou, Raulito, você tem que arranjar um método, um sistema para ensinar a fé para milhares de pessoas de uma maneira bem simples. Ele falou que ele estava dentro de uma mata, meditando, orando, e instrutor barraco que ele era, né? Não era. E ele falou que, de repente, vendo um córregozinho, um riachozinho, pequenininho, bate aquele sonzinho da água, tal, as folhas, tal, ele bebeu um gole de água e tal, fazendo oração. Ele fez assim, deu um gesto, um tapa na testa assim. É isso. La mensagem hay que ser sencilla e direta. A mensagem tem que ser simples e direta. Falar. Nós somos barracos. A mensagem barraca, simples e direta. Para qualquer povo, qualquer pessoa de qualquer nível, a mesma mensagem. E eu vi na prática há 10 anos. Que maravilha que é verdade. Nós cremos em Deus. Bahá'u'lláh chegou, é o último mensageiro prometido de todos os profetas passados. Veio trazer a mensagem da unidade, da união das pessoas. São como elos de uma mesma corrente. Krishna, Abraão, Moisés, Buda, Zoroastro, Jesus Cristo, Maomé, hoje o Baba e Bahá'u'lláh. E Bahá'u'lláh mesmo, de tempos em tempos, eles vêm, que ele mesmo voltará e estipula, não antes de 1000 anos completos, a partir dessa mensagem do próprio Bahá'u'lláh, não aparecerá outro profeta vindo diretamente de Deus. Se aparecer, será falso e mentiroso. E Deus fará levantar pessoa que o tratará sem compaixão. Quem tiver essa pretensão de falar que eu sou, antes de 1000 anos, Bahá'u'lláh diz, pois é, então naquele mundo fantástico ali do norte do país... Pois é, mas isso aí que você está falando, a gente raciocinando. Eu, quando conheci a fé, eu também conheci a fé em 1972. Me tornei Bahá'í em 73 e só fui registrado em 74. Mas nesse período, era período nós estávamos vivendo uma ditadura no Brasil. Então, naquele período, eu, jovem estudante, quando eu li os princípios da fé, eliminação de extremo de riqueza e pobreza, esses princípios, eliminação de preconceito e tal, nossa, eu fiquei doido, fiquei encantado. Se a gente for pensar, essa mensagem que o senhor Raul nos ensinou, né, que ela tem que ser direta, simples e direta, e que é para qualquer intelecto, a pessoa pode ser um doutor e Sim, pode ser um analfabeto, sim, serve para todo mundo mesmo. Porque se a gente for sim, pensar, é uma coisa muito lógica. Se tudo na vida é progressivo, por que a religião não vai ser? exatamente. Então é uma coisa assim que vai direto no coração e na mente da pessoa. Eu lembro que quando eu aprendi naquele livretinho Fatos Básicos, falando de revelação Sim, progressiva, eu falei, meu Deus, mas é isso aí, porque não dá para Deus ensinar tudo de uma vez. E aí começa aquelas mensagens que Jesus falou, que eu tenho muita coisa a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então tudo isso vai encaixando, encaixando. Eu falei, não, essa religião não precisa de mim, não. Eu que preciso dela, né? é que Mas maravilha, né?
aquele bando de malucos lá de Belo Horizonte, que encantamento. A Solange, os irmãos dela todos. Eu conheci até o Geraldo, o irmão deles, que é um que não É, ingressou logo na TV, mas todos os outros, o Pita, o Janjão, o Carlos, o Lu, meu Deus. Uma é, coisa, lembrei agora do senhor Oderico Morandi. E essa noite, casualmente, eu vi uma postagem da Gilda, que eu não vi nunca mais, há 30 anos. O senhor Oderico é um capítulo à parte, um anjo de Deus aqui, né? é. Então, eu acho que há uns 6 anos, mais 8, eu fui a Belo Horizonte, casa de um amigo meu, que era juiz de direito, morou em Vitória. Falei, tem um amigo lá na Floresta, né, que ele morava lá. É, Aí o seu ele amigo, falou, não, o seu o Derico, só o dedica, amigo era lá do São Bento. só dedica na Sagrada Família. Ah, Sagrada Família. Pois é, aí o meu amigo mandou o motorista dele me levar lá para o senhor Derico, de manhã cedo. Telefonei para ele, fui lá. Tem um filho do senhor Derico, que não Barrai, que morou nos Estados Unidos, complicado, que não fala com ninguém, não gosta dos Barrais e tal. Aí já peguei o senhor Derico dando aula de graça, como ele fez sempre, ele já com mais de 90 anos, né? É. E eu fui para a cozinha, fiz o almoço, o filho dele chegou lá, eu peguei o violão, toquei, cantei, cara de pau, assim, conversei muito com ele, ele gostou do... Faz uma farofa do seu tipo aí. Aí ele pediu, o filho dele. E entrou numa boa comigo, conversei mais sobre a fé. Ele falou, hoje eu estou entendendo melhor o que é a fé. O meu pai está nisso aí há muitos anos, ele não quer nem papo nem com o pai dele. Mas, seu Derico, que maravilha. Uma vez no Soltanier, acho que foi a última vez que eu vi, há quase 20 anos. Escuta lá, na Convenção Nacional, ele lotado, aquele salão maravilhoso, centenas de barrais ali. Né? Aí os jovens, numa reunião de muita música, eu sentado junto com o Roderico, ele falou assim, vou imitar ele. Zé Carlos, nós agora já pode morrer. Pô, mas por que, seu Derico? Falou, olha lá, ó, nossos filhos, nossos netos tomaram conta disso, não morre mais não. A Fé Bahá'í não morre mais, não. Nós já podemos morrer. Ri muito, né? Aí saí com ele, fui lá para aquele hall dos alojamentos ali, né? Aí chegou o Rolf, você que estava coordenando, fiquei tocando e cantando com ele. Ele no violão dele, eu no meu, e conversando e contando com história e caso. O Rolf falou: olha, eu vim puxar a orelha de vocês, eu vim chamar vocês para reunião. Falei: não, o que estão falando lá agora não é tão importante assim, não. Deixa nós em paz aqui. Ele deu um abraço e nós dois, já pode ficar. Então, Demais. meu Deus. Até, cara, você lembra de alguma, de alguma, assim, alguma declaração, alguma coisa na época lá? Porque deve ter tido muitas histórias. Mas tem alguma que você lembra agora, assim, Tem, de alguém tem que alguma conheceu coisa? a fé? Tem algo muito especial. Um índio, senhor Manuel, na cidade de Ananindeua, é uma Ananindeua. da Grande Belém. Tem Iquaraci, Ananindeua, Marituba, e fica até uns 15, 20 quilômetros, mas tudo emendado. É uma É, cidade muito grande, Belém, muito grande, né? E é. o Lu Gonzaga estava comigo, eu, ele e Regina. Lá no final de uma rua, não tinha ninguém ainda, ninguém tinha aberto ali a Ananindeua ainda. 1978. O Lu ficou 6 meses lá, viajamos para todo lado, para Marajó, para Santarém, Macapá e ali. Marituba, né? Aí, seu Manuel, sentado, uma barraquinha bem simples, de estuque, de barro batido, assim, né? E nós debaixo de uma barraquinha menor, onde tinha um fogãozinho, assim, umas pedras, uma coisa bem humilde, onde cozinhava numa panela toda preta de carvão, de lenha, assim, fumaça de ar. Ele conversando, índio legítimo, ele falava meio enrolado o português, da língua Uhum. portuguesa. E a esposa, tal, nós falando da Fé Bahá'í, aquela pessoa, violão, tocamos, cantamos, tal, e falamos, dei uma mensagem. Sim, é bom até agora para concluir. O que é ser Bahá'í, seu Manuel? Falamos, o senhor não crê em Deus? Sim, eu creio em Deus. Nós também, e todo mundo, aqueles que têm a felicidade de acreditar nesse ser maravilhoso que é Deus. Nós também acreditamos. Os profetas que ele tem, que já mandou para nós até hoje, Krishna, Buda, Maomé, Jesus Cristo, Moisés, hoje Bahá'u'lláh. E o que significa ser Bahá'í? Ser Bahá'í significa simplesmente amar a todo mundo, amar a Deus, amar a humanidade e trabalhar pela paz, da fraternidade universal. Bahá'u'lláh fala que vós todos sois as flores do mesmo jardim, são as gotas do mesmo oceano, vós todos sois
irmãos. O senhor não acha que são coisas boas que Barra Olavo veio trazer para nós? Essa mensagem maravilhosa de amor, de unidade, de união. O senhor tá tudo muito certo, ele estava sentado em cima de um toquinho assim, né? Se eu fosse coisa daquilo, eu ia derrubar. Aí o senhor crê em Barra Olavo, aceita Barra Olavo. Ele deu um pulo, falou: eu aceito, porque se não fosse ele, mas quando ele falou, se não fosse ele bateu a cabeça no pau, assim, que não era muito alto, mas 1 metro, na beira daquele coberto de palha de palmeira, que nem ela chamada, na jazeira. Eu aceito, e pá, e desmaiou, caiu desmaiada, porrada que todo mundo. Puxa! Eu e o Lu, e ele, corre, traz água, joga na cabeça do seu Manel, sangrou. Ele voltou, olha, a pessoa mais simples, analfabeto da língua portuguesa, mas que coração, e que amor, recebia a gente logo, punha aquela lata no fogo ali, no fogão. Foi o centro da nossa primeira atividade lá em Deus. Que coisa, né? A declaração dele foi dessa forma aí, rapaz. Quase que ele morre, a pancada que ele comprou. Que coisa, que coisa. Uma sensibilidade enorme, né? É de uma sensibilidade muito grande, né? Dona Antônia, Verdade. você lembra da Dona Antônia? Dona Antônia? Ela Aonde? era de De Belém? de Demais, a mãe do Valber, das meninas. Isso, Valber casou com uma menina lá de Salvaterra. E é exatamente. irmã e a Valdeci, que é professora, diretora da escola. O marido da Val é irmão daquela que o Valber, filho da Antônia, casou. Ah, já não sabia, que eram um parentes, né? Irmã do Benilson. E ele é Benilde. Então, esse período que você foi de pioneiro para Belém, era isso mesmo. Em outros episódios aqui desse nosso programa Uma Graça de Podcast, muitos amigos relatam, realmente, o Nordeste era igual você falou aí, era Salvador, Maceió, Aracaju, Fortaleza e acabou. Jairo foi para Manaus. Piauí tinha Link Suri. Link Suri. E não tinha mais. Aí o Jairo e a Júlia foram para Manaus e eu vim para Belém. E a vida foi maravilhosa. Aí depois tem um episódio do Olímpio. O Olímpio queria ir para Ilha Príncipe, e aí passou por Belém e você convenceu ele ir para o Amapá. Sim, o conselheiro Raul Pavon e Dr. Murragê também. Tem algo espetacular que na última viagem do Dr. Murragê, irmão da causa, veio ao Brasil, foi pouco antes dele morrer. Ele parou em Belém e a Farideh Rabbani vinha com ele, casualmente dos Estados Unidos para cá, perguntou: e Belém comigo, quem está lá? Falou: Zé Carlos e Regina. Falou: então vamos parar em Belém. De Manaus parou em Belém. Foi com a mala imensa dele para a nossa casinha humilde, ali perto onde você mesmo foi. Mas nós estávamos há 2 semanas sem água potável, a maior crise lá. Então, estava ficando numa casa de um vizinho, uma cacimba, no chão, um poço, um buraco de 5 metros de fundura, pegando água no balde, uma fila de 50 pessoas. Falamos: olha, doutor Murragê, o senhor vai ter que tomar banho e tal, e aqui uma dificuldade enorme, como é que está isso aqui? Ele falou: não tem condição, não. Então, vamos arrumar um hotel. Procurou o hotel mais barato que tinha lá. Ele, a Farideh, e o Olavo e eu. Olavo Novaes e eu. Procuramos um hotel Vitória Régia, lá no Ver-o-Peso, simples, em 3 lances de escada para subir, a dificuldade, ele gordo, fortão, e ficou 4 dias lá. Não te conto as maravilhas que aconteceram. Reunião lá na nossa casa, um monte de crianças. O Olavo, numa reunião com 30, 40 crianças dentro da nossa casinha lá, ia para a rádio. Aí ele falou sobre o Olavo, bateu, abraçou ele, falou: esse homem aqui, ele já falava português, portunhol, bem dos tempos, né? É um homem bom, um homem de coração puro. Aí os meninos todos: do Olavo de coração puro, que ele era muito brincalhão, maravilhoso, alegre. Aí ele falou assim: puro, coração puro no duro. Tom Murragê falou isso aí. Pois é, aí um dia, doutor Murragê, fomos almoçar na loja americana. Continua na parte 2.